Que é por aí que começa também muitas deficiências das pequenas empresas. O Sebrae tem uma pesquisa que eles atualizam a cada 2 ou 3 anos sobre causas de mortalidade das pequenas e médias empresas no Brasil. O pessoal sempre acha que é imposto, né? Porra, todo mundo pensa no imposto, e não é o imposto, entendeu? O tributo, ele é algo relevante, mas ele não quebra empresa. E veja, Carlinha, o Brasil tem uma tributação desleal em que a maior parte do tributo brasileiro, ele incide sobre o consumo e não sobre a renda. Isso quer dizer que a maioria do tributo, ele é transferido para o consumidor. Então, o empresário não tem desculpa de dizer que o tributo é o problema. Agora, numa economia informal como a nossa, ainda é informal. Numa economia que ainda tem muita informalidade, se eu sigo a regra do jogo e outro não segue, aí eu posso até achar que o tributo está me atrapalhando. Por quê? Porque, embora quem paga o tributo seja o consumidor, se eu repasso para o meu preço, e o meu vizinho não, o meu concorrente não, isso gera uma certa deslealdade. Então a gente não pode ser ingênuo aqui em achar que nós estamos num ambiente perfeito de economia e de concorrência, porque não é verdade. Mas se você imaginar que todas as empresas, né, de todos os players de mercado, se eles incorporam tributo nunca vai ser problema. Especialmente porque a tributação maior não é a renda. É o consumo. O PIS, o COFINS, o ICMS, o IPI, o ISS. Então vamos nomear isso. Isso tudo está repassado por preço. Então não é o comerciante que paga, Exatamente. É o consumidor. Mas tem que estar no planejamento. Tem que estar lá no markup dele, né? Tem que estar no markup dele, se ele adota a estrutura de markup, né? Então a markup já tem a ver com o preço de venda. Para quem é comerciante, para quem trabalha com loja, dá para trabalhar com markup. Por quê? Porque eu estimo o meu preço de venda, eu estimo o meu custo e eu marco a margem que eu quero. O markup é você carregar em cima de um custo a margem que você quer ter. Se você não extrapola o valor de mercado, isso funciona. Quem trabalha com comércio tem muita tabelinha, né? Especialmente para vendedor. Não, mas pode. Essa marcação de preço... É uma tabelinha e tem um limite. Você pode dar desconto até... E hoje a coisa está tão transparente que você chega na loja e o vendedor já fala, ó, o meu limite aqui, ó. Você chega numa loja normal, essas de shopping, aí aparece na telinha assim, ó. Ele não consegue ultrapassar aquele desconto. Ele tem que ir no gerente. Chama o gerente. Né? Chama o gerente para poder ver. Então, até nisso as empresas pensaram, né? A estratégia de permitir que o próprio vendedor dê o desconto até um certo limite para não ultrapassar a margem de lucro que eu quero. Para não diminuir. E quem permite que isso aconteça? A controladoria. Porque se eu não entendo o meu custo, se eu não entendo o meu preço, como é que eu marco a margem? Como é que eu dou alçada para o meu vendedor? Ó, você vai tentar vender por X, mas se o cliente chegar com um concorrente aqui, você pode baixar até aqui. Depois ele chama o gerente. E às vezes vai falar com o diretor ainda. Já fiz negociação de eletrodoméstico para casa, para minha casa. Verdade. Que o gerente falou assim, olha, valor que você vai comprar. O meu limite é aqui, mas espera um instantinho, porque eu vou acionar, olha só, eu vou acionar a minha diretoria. Era uma loja de departamentos, eu nem estava aqui em Vitória, eu estava atendendo um cliente lá em Goiânia, e por acaso eu ouvi uma coisa que estava com preço bacana, eu falei, cara, eu vou levar. E veja, Carlinha, eu comprava lá e ele entregava na minha casa aqui. Lá em Goiânia? Lá em Goiânia. Eu não precisava levar pro hotel. A fronteira não tem mais, né? Toda hora eu bato a mão nesse microfone, desculpa. Eu tenho invadido de mexer com os braços, perdão. Mas veja, para entender como que as coisas são flexíveis. O cara não quer perder a venda. Não, eu entrego na sua cidade. Embora eu estivesse comprando na loja, ele abriu essa telinha que você falou, ó, eu vendedor chego até aqui. Mas você sabe, o gerente mostrou até onde ele ia. Tem uma coisa interessante. Você estava em Goiás e comprou para o cara entregar aqui. É uma loja que tem uma flexibilidade, porque ela vê uma estratégia nisso aí. Sim. Eu fui em Bento Gonçalves. Tem um e-commerce. E ela tem... Então, eu fui em Bento Gonçalves e a gente visita muito... Quem vai em Bento Gonçalves é visitar a vinícola, né? Então, e aí faz parte, né? Você vai em algumas vinícolas e eles falam assim, a gente te entrega no Espírito Santo, desde que a compra seja no mínimo X. Ok, faz sentido. Né? Por quê? Porque para ele, se só vamos imaginar que só tenha eu do Espírito Santo naquela loja, e ele tem um fluxo menor de gente do Espírito Santo, de repente custa muito caro para ele. Então, assim, ele tem que ter uma margem, ó, vale a pena para mim, de acordo com a minha margem de lucro, quando ela passa de X reais de compra. Aí essa margenzinha para mim vale a pena e eu banco o frete. Sim. Então, as pessoas que abrem negócios de comércio, que a gente está focando no comércio, elas têm que entender que o custo delas é outras variáveis no planejamento estratégico que quando você presta serviço. Sim. Aí eu vou para a prestação de serviço. Quando a gente presta serviço, igual a gente como consultor,
o advogado, a área de medicina. Quando você presta serviço, você não tem a entrega para ir na casa de alguém, você não tem um frete. Né? Você tem custos que você não tem. Hoje em dia, com a tecnologia, você trabalha de casa. Então, como que, estrategicamente, esse cara pode se organizar para continuar com rentável, conseguir vender um produto diferenciado, um serviço diferenciado? Ele também pode colocar isso dentro da controladoria estratégica? Ele pode e deve. Pode ser talvez um pouco mais difícil mensurar, porque o serviço ele é intangível. No exemplo que eu dei, eu peguei a caixa do produto na mão, eu abri, eu olhei. O serviço ele é intangível. Você não bota numa caixinha para eu levar. Então, a controladoria tem um desafio adicional aí para poder mensurar alguns custos quando a gente fala de serviço. E alguns deles acabam nem sendo registrados, até por questão de norma contábil. Mas é um excelente desafio. O que você tem que pensar, e aí eu estou só manifestando a minha opinião, serviço tem que ter diferencial. Então, para alguém levar algo que eu faço e não o que o meu concorrente faz, ele tem que enxergar no que eu faço um diferencial. Você não acha que está ligado a julgamento? Com certeza, com certeza, sempre. Na nossa área, a gente pensa assim, fulano de tal cobra X e eu cobro X. Não é possível, eu estou fazendo uma coisa errada. É porque eu acho que está muito ligado a julgamento e essa percepção de valor. Né? Então, assim, vender a mesma coisa é uma coisa, entregar a mesma coisa é outra. Diferente. A gente pode vender uma consultoria parecida, mas a entrega é diferente. E outra coisa, Carlinhos, quando a gente fala de serviço tem muito a ver com a percepção de valor que a pessoa tem. E a maneira de entregar interfere. A gente pode entregar produtos similares, mas você pode fazer isso com muito mais competência que eu. Você pode fazer isso com muito mais carisma que eu, com muito mais confiança que eu. Isso é importante. É isso que eu falei que é difícil. A controladoria mensurar. Mas ela pode identificar. Agora eu vou usar um termo de mercado. Um driver de valor, né? Um driver de valor é algo que agrega valor a um produto ou a um serviço. Eu posso ter dificuldade de mensurá-lo, mas eu consigo saber que ele existe. Então, em que pese ele não aparecer na minha controladoria como uma linha de custo, para eu saber quanto custa aquilo, porque ele é intangível, eu não consigo chegar mensurar nisso. Essa coisa. Mas eu tenho uma linha, isso agrega valor. Você tem que fazer isso. Você tem que fazer aquilo. Você precisa incorporar isso. Em termos de serviço, às vezes, o prazo de entrega é importante. Você contrata comigo um valuation. Valuation é uma coisa que a gente faz bastante. Além de trabalhar com controladoria, com governança, a gente também trabalha com a parte... Né? Com quanto tempo eu consigo entregar um valuation? Na medida que eu entrego o meu valuation, como é que eu consigo sustentar as minhas premissas de valor? Isso você falou de julgamento. Tem muito julgamento. É muito comum. Julgamento e prazo na área de serviço é um diferencial muito importante. Eu tenho um modelo matemático que auxilia na minha estimativa de valor. Mas se sou eu que estou rodando esse modelo, muito da minha experiência, muito do meu conhecimento, muito da minha análise, ela está incorporada ali. Como é que eu tangibilizo isso para o meu cliente? Isso agrega valor para ele. Que gere confiança para ele de acreditar no dado que eu estou entregando. Exatamente. Valor para serviço tem muito a ver com isso. Com pensando no contador, né? Você deu o exemplo profissional liberal, um advogado, um médico, um dentista. Porque é muito difícil a controladoria ser muito assertiva de cara, né? Ela tem que ter, na minha visão, ela tem que ter um estudo sobre o negócio, formas de trabalho, formas de atuação, experiência, tipo de cliente, mercado que você quer atingir. Tudo isso para mim faz parte da controladoria estratégica. Sim, né?